Eu sou Gleidson Vieira, sou antropólogo, moro em Sobral desde a década de 90, né? Eu sou de Tianguá, minha família é de Tianguá, e eu vim para cá muito cedo com a minha família, porque por uma questão de trabalho, né, dos meus pais. Mas aí meus pais acabaram indo embora e eu fiquei por aqui, né? Fiz o ensino regular aqui, fiz a faculdade aqui, e depois da faculdade eu fui embora para Pernambuco para cursar o mestrado, né? Isso sempre pensando em ir, mas voltar para Sobral, né? Para trabalhar aqui, para ser professor da universidade aqui. Essa trajetória foi uma coisa planejada, né? Embora eu tenha, quando eu estava lá, eu tenha, de certa forma, me esquecido um pouco disso e só vim rememorar quando eu voltei para cá, né? Quando eu me tornei professor da universidade. Eu era bolsista de iniciação científica, né, de um projeto que tinha o objetivo de mapear e caracterizar a prostituição no município de Sobral, né? E aí a antropologia e a sociologia, as pesquisas em antropologia e sociologia se pautam numa experiência de campo, né, numa experiência corpo a corpo com o sujeito da pesquisa, não é uma pesquisa única e exclusivamente bibliográfica. E aí eu e mais as outras pessoas que compunham a equipe da pesquisa, né, coordenada pela professora Isaurora, né, a gente passou a visitar os cabarés da cidade e os pontos de prostituição que a gente chamava pontos de prostituição abertos, né, que eram as esquinas, os postos de gasolina, né, onde tinham prostitutas e travestis. E eu, ao mesmo tempo, fazia uma disciplina chamada Antropologia Africana. E aí eu comecei a perceber nesses dois universos, né, na disciplina de Antropologia Africana, a gente foi para os terreiros, porque era o elemento, né, na época que a gente percebia mais próximo do universo africano, né? Embora seja afro-brasileiro, embora tenha se ressignificado e etc. no território brasileiro, né? Na cultura, a partir da cultura brasileira. E aí eu comecei a perceber nesses dois universos uma relação, né? Uma relação que se dava a partir de uma divindade, né? Que é a pombagira, né? Que é uma mulher, né? Que diferente por exemplo, das divindades cristãs, essa divindade do universo afro-brasileiro é uma divindade que é sexualizada, né? É uma divindade que, segundo uma antropóloga chamada Monique Ograr, né, ela subverte a ordem pela livre manifestação do poder genital feminino, né? Ou seja, é uma divindade que faz sexo, é uma divindade que festeja o mundo a partir da sua sexualidade, da sua sensualidade e que domina o mundo e etc. a partir desses aspectos, né? E como eu estava envolvido com o universo da prostituição, eu comecei a perceber no universo da prostituição elementos que estavam relacionados à Umbanda, né? Como, por exemplo, eu cheguei num cabaré aqui em Sobral e aí tinha um altar com a pombagira. Porque assim, quando a gente vai, a gente observa tudo. Quando a gente faz uma pesquisa de campo, a gente, na verdade, observa tudo. Tudo é meticulosamente observado, né? E aí, eu observando o espaço, eu vi num cantinho uma maçã cortada em 4 pedaços, com mel e um bilhetinho embaixo. E aí eu ia, a partir desses elementos, eu ia questionando, né? Já tinha uma certa familiaridade com os atores desse universo, e aí eu ia conversando, questionando, perguntando, né? E aí sempre as respostas me levavam aos Exus, né? Aos Exus. Principalmente a pombagira, que é um Exu feminino, né? Eu lembro demais quando eu estava entrevistando um travesti que era dono de um cabaré, agora não me rememoro o nome do bairro, mas ali pela Coelce, né? E aí eu estava entrevistando ele no quarto e depois entrou uma menina que trabalhava lá, né, como prostituta, e ela pediu, ela estava com uma vela na mão, ela pediu pro dono do cabaré, né, pra dona, né, na verdade, acender a vela, uma vela e etc e tal.
E aí, quando a menina saiu do quarto, aí eu perguntei para ele. Aí ele me falou que era para acender para a pombagira, né, dela, para poder trazer a namorada dela de volta. Aí esses elementos, né, me fizeram delimitar, né, meu objeto nessa relação que se estabelecia entre algumas mulheres prostitutas, não são todas, né, com essa divindade que, do ponto de vista mítico, né, e ritual, é também uma prostituta mítica, né, uma prostituta, uma divindade que é responsável por esses aspectos da vida daqueles que professam essa fé, né? Está relacionado ao amor, né? a trazer os seus homens de volta, conseguir dinheiro, né? Porque assim, essas mulheres vão pedir, por exemplo, a Nossa Senhora da Conceição para elas, né, para trazer muitos homens para elas ganhar dinheiro. Não, né? O universo cristão ele não disponibiliza isso para elas. Então tem o universo afro-brasileiro, na figura dessa divindade, dá essas possibilidades, né, de uma relação, né, que se estabelece também de uma forma muito específica. O momento que eu percebi isso tem a ver um pouco com o próprio roteiro que a gente segue na academia, né? Porque assim, existe um determinado momento da tua formação que tu precisa decidir qual o objeto que tu vai pesquisar, né? Eu já tinha um material muito bom relacionado a esse mapeamento que a gente fez em Sobral e a caracterização da prostituição no município de Sobral como um todo, né? Entretanto, né, eu queria fazer uma coisa nova, né? Para além de fazer uma coisa nova, esses dois universos eram dois universos muito caros para mim, né? No sentido de que se construíram dois universos que eu me apaixonei, né? Tanto pela Umbanda como pela prostituição. E aí essa possibilidade de interseção, né, se constituiu não uma coisa pontual, mas uma coisa porque na verdade, se a gente vai para o cotidiano, as coisas não estão apartadas, né? As coisas não estão apartadas, as coisas estão interconectadas. A gente na academia é que desconecta as coisas para poder observá-las melhor, né? Mas assim, essa possibilidade de estudar os dois universos a partir dessa interseção foi uma coisa de desafio para minha formação enquanto antropólogo, né? Porque assim, eu não queria ficar repetindo as coisas, né? Eu não queria falar só sobre prostituição, né? É claro que todo fenômeno pressupõe uma série de abordagens, né? Uma miríade de abordagens, né? Mas assim, eu queria trabalhar com uma coisa, né, que tivesse uma relevância. Né? Uma relevância porque, por exemplo, quando a gente fala de prostituição, a gente só fala da prostituição, da prostituta enquanto prostituta. Né? A gente só fala da prostituta enquanto a mulher que vende o corpo e etc. e tal. Né? Eu queria abordar outro aspecto. Né? Eu queria abordar um aspecto que a gente não pensa quando a gente olha para as categorias. A gente está sempre olhando para as categorias numa perspectiva estereotipada, né? E aí eu pensei, né? Poxa, eu quero trabalhar com a dimensão religiosa dessas mulheres, né? Porque assim, as prostitutas são mães, são esposas, são donas de casa, são filhas, são amigas, são religiosas, né? Existem vários aspectos da vida dessas mulheres. E geralmente o que se aborda é a prostituição, é o métier em si. Eu queria trabalhar com essa coisa da fé, né? Será que por ser prostituta não tem fé?